A gente entrevista agora Jair Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Muito obrigada por me receber aqui na sede do PL, em Brasília. E eu já começo te perguntando sobre a eleição de Donald Trump. O senhor acompanhou os discursos, o senhor tem acompanhado também, acompanhou a campanha, não pôde ir pessoalmente, mas qual a sua avaliação sobre as medidas e falas iniciais do presidente dos Estados Unidos? Primeiro, por 2 anos, eu fui presidente aqui e o Trump lá. Tivemos um excelente relacionamento. Muitas medidas, sinalização da nossa parte, como por exemplo, isentamos de visto americano para vir para cá como turista. Ele nos deu a condição de grande aliado extra-OTAN, permitindo que as Forças Armadas adquirissem tecnologia e armamento de forma mais rápida e barata. Ele teve um problema lá com etanol, muito longa história, de milho, pediu um socorro nosso, resolvi. Depois tive um problema com aço com ele, resolveu também. E conversamos muito particularmente, né? Uma das conversas que mais acaloradas sobre como resolver a questão da Venezuela. Bem, ficou para trás, pandemia, a não reeleição dele, e depois, agora, torci muito pela eleição dele. Estive por 3 meses nos Estados Unidos, né? De janeiro a março de 23, conversei com muitos brasileiros lá, e já era um clima favorável a ele, no coração desse brasileiro. Torci, graças a Deus ele chegou, e obviamente eu vi todos os discursos dele, o primeiro foi o mais importante. E ele realmente já começou a dar sinalizações claras que é o resgate da América do Norte. E uma coisa que ele fala e reverbera para o mundo todo é a questão da liberdade de expressão. Tanto é verdade que os grandes CEOs das Big Techs, os donos, já estão perfeitamente alinhados com ele. Acho isso excelente para nós. Então, muita sinalização. Por exemplo, uma coisa que quando ele falou que vai voltar a explorar petróleo, vai voltar a perfurar. Problema para o Brasil, nós exportamos petróleo para os Estados Unidos e importamos diesel. Ou seja, a gente não pode aqui ficar de costa, né, fingindo que não existe a margem equatorial para a gente explorar petróleo, ali próximo do Suriname e da Guiana. Entre outras coisas positivas, né, ele botou um fim na agenda woke. Eu digo que eu lutava com essa agenda antes dela existir. Nós somos iguais, ninguém interessa que na minha vida particular ou atua, né? Somos iguais. E acaba com essa discriminação. Já mandou cortar verbas para ONGs que mexam aqui no Brasil com as causas identitárias, tentar a ideologia de gênero. Agora, realmente, né, é um discurso de se colocando no lugar dele, de se orgulhar. Gostaria, obviamente, de muita coisa fazer aqui no Brasil, caso tenha oportunidade, Deus me dê a oportunidade de voltar à presidência. No discurso dele, nos decretos que ele já assinou, ele tem uma agenda muito forte em relação à deportação em massa de imigrantes ilegais. E a gente sabe que tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essa preocupação com as famílias desses brasileiros, com esses brasileiros. Qual que é o posicionamento do senhor? Lá é a casa dele, mas aqui é nossa. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Não são apenas brasileiros, se calcula um pouco mais de 10 milhões de ilegais lá. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muito tipo de gente que frequentava até presídios em outros países. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Você pode ver o Brasil. Se você ver a nossa lei de imigração, eu acho que é 16, 17, é uma coisa que é para trás. Se chegar um navio, um porto de Santos, com 2 mil estrangeiros ali dentro, que seja de onde for, ele passa a ter direito mais do que nós brasileiros. Não pode ser assim. No meu governo, eu não aceitei aqui certas... Ou melhor, não aceitei ninguém vir para cá, a não ser um pouco mais de 200 afegãos, que eram cristãos, a pedido de lideranças evangélicas e do judiciário também. Trouxeram essa situação para cá. Mais ninguém além disso. São costumes diferentes. São pessoas que não agem conforme a gente age. É pessoas que têm comum se casar com uma menina de 12 anos de idade. Você não pode admitir isso. Isso está na nossa lei. Que você tem que respeitar e reconhecer a origem dessa pessoa, a sua cultura, a sua formação. Isso não pode acontecer. Agora, se você olhar o que está acontecendo com muitos países da Europa, você cai para trás. Estão perdendo a sua identidade. Alguns achavam que essas pessoas iam chegar lá e ser grato àquele país, muito pelo contrário. Estão com uma agenda própria, cuidando de si e trabalhando para que esse novo pedaço de terra seja semelhante ao que eles ocupavam anteriormente. Então, a Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa.